Pois é, gente, estamos aqui de novo para continuar a leitura desse livro aqui, chamado Jesus Não é Deus, né? Que é de autoria do Dr. Bezerra de Menezes quando estava encarnado. Ele escrevia com o pseudônimo Max, né? E esse livro é uma série de 20 artigos que foram publicados no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1895. E foi um trabalho de coordenação e resgate desse arquivo na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro pelo Jorge Damas Martins. Foi ele quem organizou toda essa série de 20 artigos e que eu estou lendo a cada vídeo um artigo para ver o que é que o Dr. Bezerra fala sobre esse tema. Então vamos lá. Este é o capítulo 14 e ele começa dizendo: as fontes do Novo Testamento, onde a igreja poderia beber a ideia da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, são os Atos dos Apóstolos, os Evangelhos e as Epístolas. Vejamos se o que elas dão favorece à igreja ou ao Espiritismo. Capítulo 2, versículo 22 dos Atos dos Apóstolos. Varões israelitas, ouvi estas palavras: a Jesus de Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com virtudes e prodígios e sinais, que Deus obrou por ele no meio de vós, como também vós o sabeis. Varão aprovado por Deus. Não se vê aqui clara e brilhante a concepção dos apóstolos de que Jesus de Nazareno, longe de ser um Deus humanizado, o que aliás seria muito mitológico, era verdadeiramente um filho da geração que mereceu ser aprovado por Deus? Só o fanatismo cego poderá não ver o que está aí mais claro que a luz meridiana. Nem se diga que os apóstolos não consideram, nesta passagem, a Jesus pelo lado da natureza humana, pois que, se eles o considerassem de natureza divina, diriam: varões israelitas, ouvi estas palavras, a Jesus de Nazareno, verdadeiro Deus, que o Pai enviou entre vós, etc. Então ele repete. Repetimos, só o fanatismo cego que não verá naquelas palavras a declaração formal dos apóstolos de que Jesus era verdadeiramente filho da geração, elevado por suas excelências às alturas por merecer a exaltação e aprovação de Deus. Deus obrou por ele virtudes e prodígios. Ainda nestas palavras confirmam os apóstolos sua opinião sobre a natureza humana de Jesus, pois que foi Deus quem obrou prodígios por ele, e não ele por seu próprio poder. Acaso pode o agente ser igual ao instrumento, por mais aprovado que seja este? E notai, bom amigo, quem apresenta Jesus, pelo menos, sem o declarar Deus, não são as turbas, são os apóstolos, os escolhidos de Jesus. Não é, pois, dos apóstolos que a Igreja Apostólica recebeu a nota da divindade de Jesus. Ele ressalta lá no capítulo 3, versículo 26, Deus, ressuscitando a seu Filho, o enviou primeiramente a vós, para que vos abençoasse. Foi Deus quem, por seu poder, ressuscitou e enviou Jesus, e não Jesus por seu poder divino. Ainda é manifesta a compreensão dos apóstolos de que Deus mandava e Jesus obedecia, o que não seria se Jesus fosse Deus.
Isto é, se ele fosse igual a Deus. Eles dizem ressuscitando seu filho, e isto pode causar dúvidas aos que creem que o filho é uma dessas pessoas da Trindade. Mas, em primeiro lugar, o filho já foi antes declarado, varão aprovado por Deus. E, em segundo lugar, filhos. O próprio Jesus declara que somos nós também. Logo, dizer que Jesus é filho de Deus não é dizer que ele seja Deus. No capítulo 4, versículo 26, ele destaca: porque verdadeiramente se ligaram nesta cidade contra o teu santo filho Jesus, ao qual ungiste. Deus não precisava ser ungido por Deus, e portanto ainda aqui se revela que os santos apóstolos consideram a Jesus um irmão ungido pelo Senhor para altíssima empresa. No capítulo 7, versículo 55, ele destaca: eis, estou vendo o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Eis uma excelente ocasião de dizer-se que Jesus estava revestido de seus primitivos atributos divinos, mas em vez disso, disse: Filho do homem à direita de Deus, acentuando-se bem a diferença que vai do Filho do homem para Deus, que lhe deu o lugar de honra. Isto não foram palavras dos apóstolos, bem sabemos, mas eles a abraçaram e as cobriram com sua autoridade, para ensino da igreja, que a tomou pelo inverso. Capítulo 10, versículo 36, ele destaca: Deus enviou sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a paz por meio de Jesus Cristo, este o Senhor de todos. Bom, Senhor de todos, em vez de Deus, que resumiria todo o poder sobre todos. Os apóstolos sempre confessaram que Jesus era filho de Deus, o Cristo do Senhor, o enviado prometido, nunca, porém, Deus, e até patente esta opinião quando chamando o Senhor de todos, como também nós, os espíritas, o consideramos e chamamos. E eles não disseram Deus nosso. E tanto é verdade o que aí fica exposto, que eles o consideram o que por Deus foi constituído juiz de vivos e mortos. No capítulo 10, versículo 42, ele vai falar: não Deus a julgar vivos e mortos, mas a Cristo de Deus, constituído por Deus, juiz dos vivos e mortos. Não pode haver mais clareza e precisão. E quando vieram da Macedônia Silas e Timóteo, Paulo estava com a sua pregação, dando testemunho aos judeus de que Jesus era o Cristo. Eis aí Paulo, um dos maiores apóstolos na sabedoria e na fé, que limitou seu testemunho a ser Jesus o Cristo. Pois, se a primitiva igreja dos apóstolos considerassem a Jesus uma pessoa da Trindade divina, não seria sua pregação nesse sentido? Por que então instava com sua pregação unicamente no sentido de que Jesus era o Cristo? E notai ainda, bom amigo, que os apóstolos, tendo tido a intimidade de Jesus durante sua vida, eram os mais aptos, os únicos aptos para saberem que o Filho do Homem era Deus. E, no entanto, nem o declararam jamais, como o prova os Atos dos Apóstolos, nem julgaram deprimir o seu Cristo amado,
não o proclamando Deus. Pois nós vamos no caminho dos apóstolos, amigo Dr. Monteiro da Luz, porque toda essa obra, lembrando, abrindo aqui um parênteses, é uma resposta do Dr. Bezerra a esse amigo Dr. Monteiro da Luz, que, muito católico, insistia em dizer que Jesus era Deus. Então, Dr. Bezerra aproveitou para escrever esses artigos da conversa que travava com o Dr. Monteiro da Luz. Então, vamos repetir aqui. Pois nós vamos no caminho dos apóstolos, amigo Dr. Monteiro da Luz, e deixamos à Igreja o privilégio de dar a nosso Senhor Jesus Cristo a que seus escolhidos nunca lhe deram, porque Jesus é a verdade e só ama a verdade. Amigo, não são os que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino do céu. Sentença para a Igreja Apostólica, que julgou captar as graças de Deus, fazendo Deus. Vejamos o que diz os Evangelhos. Max. Então, todas essas referências estão ainda nos estudos filosóficos e de 9 de maio de 1895. Pois é, terminamos esse capítulo e vamos partir para o próximo. Até mais!